Greetings, friends. Saudações, amigos! À medida que continuamos nossa jornada pelo grande conflito, nós vemos que, apesar da terrível perseguição e até mesmo do martírio, a verdade de Deus não pode ser interrompida. Hoje, veremos a vida de outro jovem que se levantou na França. E se você apenas está se juntando a nós hoje, eu encorajo a baixar uma cópia gratuita desse livro maravilhoso, O Grande Conflito, no site mostrado na parte inferior aqui da tela. João Calvino era um jovem pensativo e quieto. Como estudante universitário, já dava provas de uma mente poderosa e penetrante. Ele exibiu uma devoção religiosa sincera a Deus e à Igreja Romana, e seus professores esperavam que um dia ele se tornasse um dos mais fortes defensores da Igreja Romana. Quando Calvino ouviu pela primeira vez os ensinos da Reforma, ele estremeceu, pensando que os hereges mereciam o fogo que receberam. Mas um dia ele se deparou com novos ensinamentos pelo seu próprio primo, Olivetan, que havia aceitado a fé protestante. Não há senão duas espécies de religião no mundo, dizia Olivetan. Uma é a que os homens inventaram, e em todas as quais o homem se salva por cerimônia e boas obras. A outra é a revelada na Bíblia e ensina o homem a esperar pela salvação unicamente da livre graça de Deus. Enquanto Calvino imediatamente rejeitou esses pensamentos, as sementes que seu primo havia semeado permaneceram em sua mente e Calvino continuou lutando com elas. Ele foi condenado pelo pecado em sua própria vida e percebeu que não importa quantas boas obras fizesse ou quantas cerimônias ele participasse, nada poderia reconciliar a alma de Calvino com Deus. Um dia, enquanto caminhava por uma praça pública, Calvino testemunhou a queima de um herege. Ele ficou maravilhado com a paz que repousava no rosto daquele mártir. Entre as torturas daquela morte cruel e sob a mais terrível condenação da igreja, manifestou uma fé e coragem que o jovem estudante dolorosamente contrastou com o seu próprio desespero e escuridão, embora vivesse em estrita obediência à igreja. Calvino sabia que os chamados hereges baseavam sua fé na Bíblia, e ele estava determinado a estudar a Bíblia e descobrir, se pudesse, o segredo da alegria dos mártires. Ansiosamente, o jovem estudante procurou nas páginas sagradas e encontrou a paz em Cristo. Ele havia sido educado para ser padre, mas agora percebeu que não poderia mais seguir o caminho. Decidiu, então, a se dedicar totalmente ao Evangelho. Calvino, então, deixa Paris e, por um tempo, trabalha em uma pequena cidade do interior, começando com as pessoas em suas casas. Rodeado dos membros da família, lia a Escritura e desvendava as verdades da salvação. Aqueles que ouviram a mensagem logo levaram as boas novas a outros e, rapidamente, a mensagem se espalhou de casa em casa e de vila em vila. Alguns meses depois, Calvino voltou a Paris, onde continuou indo de casa em casa, abrindo a Bíblia e compartilhando as boas novas da salvação em Cristo. Por fim, porém, as autoridades descobriram o que Calvino estava fazendo e decidiram torná-lo um mártir. Calvino ficou surpreso um dia quando amigos invadiram seu quarto com a notícia de que policiais estavam a caminho para prendê-lo. Nesse momento, houve uma batida forte na entrada externa da casa onde ele estava hospedado. Enquanto os amigos de Calvino detinham as autoridades, Calvino escapou rapidamente por uma janela e correu para a periferia da cidade, onde se refugiou na casa de um amigo. Vestindo roupas humildes de camponês e carregando uma enxada no ombro, o reformador iniciou sua jornada para o sul. Enquanto a pregação pública não era permitida, uma caverna foi encontrada e Calvino, junto com pequenos grupos de crentes, se reuniram ali para ler a Bíblia e orar. Foi neste local onde a ceia do Senhor foi celebrada pela primeira vez pelos protestantes da França. E foi desta pequena igreja que vários fiéis evangelistas foram enviados.
Eventualmente, Calvino voltou a Paris, mas encontrou quase todas as portas fechadas. Pior ainda, alguns dos reformadores franceses, ansiosos por ver seu país acompanhar a Alemanha e a Suíça, decidiram-se a desferir contra a superstição de Roma um golpe audaz que despertaria a nação inteira. Eles conseguiram, entre aspas, mas não da maneira que esperavam. Em uma noite, eles zelosamente colocaram cartazes por toda a França condenando a missa católica romana. Um desses cartazes foi até preso à porta da câmara privada do rei. Este movimento zeloso, mas imprudente, trouxe a ruína, não apenas para aqueles que realizaram esse ato, mas para os amigos da reforma em toda a França. Seguiu-se uma terrível perseguição, com medidas tomadas para prender todos os luteranos em Paris. Uma grande procissão encabeçada por oficiais da igreja e pelo próprio rei percorreu as ruas da cidade, arrastando os crentes de suas casas e torturando a eles impiedosamente antes de queimá-los vivos em praças públicas. O exemplo do que alguns dos crentes reformadores fizeram na França naquela noite fatídica deve servir de advertência para nós hoje. Embora sejamos chamados a compartilhar a verdade de Deus, isso sempre deve ser feito com amor. Nunca devemos ter um espírito condenatório ou agir de forma precipitada, pensando que podemos realizar a obra de Deus usando os métodos de Satanás. Em Zacarias capítulo 4, versículo 6, nós lemos: "Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." É somente por meio do Espírito de Deus que podemos realizar a obra de Deus. Infelizmente, a reforma na França sofreu muitas perdas e a supremacia papal foi recuperada, e junto com ela a temida Inquisição e atrocidades demasiado terríveis para suportar a luz do dia foram repetidas em suas masmorras secretas. Milhares e milhares foram mortos ou forçados a fugir para outros países. Mas, apesar da severa perseguição, a reforma não foi eliminada. Calvino, junto com muitos outros reformadores, fugiu para Genebra, na Suíça, isso por segurança. Essa cidade se tornou um refúgio para os perseguidos reformadores de toda a Europa Ocidental, e era de Genebra que saíam publicações e mestres para divulgar as boas novas. Apoiamos esses bravos homens que arriscaram tudo para compartilhar a verdade da Bíblia com todos aqueles que quisessem ouvir. E hoje, Deus está nos chamando para manter essa luz acesa em um mundo onde a escuridão continua a cair. Eu convido você agora mesmo a orar comigo. Querido Senhor, obrigado por estar com reformadores como João Calvino e outros que ajudaram a manter a Bíblia em primeiro plano. Quem foi de porta em porta, que falou de pessoa para pessoa, ajudando aquelas almas a conhecerem toda a verdade. Senhor, obrigado por aqueles que permaneceram firmes por Ti, mesmo em face da morte. Agora, nós te pedimos que guies cada um de nós ao entendermos nosso papel nesses últimos dias da história, pouco antes do retorno de Cristo Jesus. Nós também devemos defender completamente toda a verdade da Bíblia, proclamar a Bíblia e compartilhar as Escrituras, mesmo em risco de nossas vidas. Por favor, nos encoraja-nos e nos sustente. E obrigado pela palavra de Deus. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amen.